Boa noite, irmãos. Eu venho aqui para trazer uma palavra de alerta aos irmãos para que possamos estar intercedendo por essa situação, que me refiro à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que nós só podemos chamar de guerra, todos nós sabemos, por causa do abastecimento que a Ucrânia tem recebido, tanto de dinheiro como de equipamentos de guerra por parte da Europa e dos Estados Unidos. Pois bem, irmãos, a minha preocupação é que nós vivemos num mundo em que a gente sabe quem tem um pouco mais de 20 anos de idade, um pouco mais de idade, e está um pouco mais inteirado, sabe, nos últimos 40 anos, vamos chegar só até aí, há 40 anos, no continente africano, quantos massacres se deram? Quantas situações, quantas crises, quantos golpes de Estado, que é muito comum naquele continente, e tribos inimigas de outras tribos, e são massacres terríveis, e ninguém se mete, ninguém faz nada, ninguém interfere. Nós tivemos aí, na década de 90, de 1990 até 97, 95, a crise no leste europeu, aquela crise horrível de extermínio étnico, extermínio religioso, conflito por causa de religião, por causa de etnia, e os massacres que se deram ali, e o mundo inteiro assistindo passivamente. A ONU, como sempre, que ela só presta para dar pitaco nos países quando o esquerdismo está tentando se levantar e se impor com suas mazelas, como foi o caso do Brasil nos últimos 6, 7 anos, né? Mas quando coisas como o que aconteceu no leste europeu em 1995, ela fica como aquela mãe irresponsável que tem um filho pestinha, que quer chegar na casa dos outros destruindo tudo, quebrando tudo, e fica, ai, 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 que coisa feia, que isso não se repita. É assim, é mais ou menos isso. É irônico, mas é desdenhosa a maneira como esta instituição chamada ONU se comporta diante de situações como o que aconteceu no leste europeu, o que aconteceu no Afeganistão, com a ofensiva americana naquele país, com o que aconteceu com a Síria agora entre 2014 e 2016, 2015, 2016, que ninguém falava nada, ninguém falou nada, ninguém fez nada, tá entendendo? Aquela situação lastimante de ver corpinhos de criança aparecendo boiando na margem do mar, tá entendendo? Menininhas e menininhos todos com a cara toda desfigurada por estilhaços de bombas que explodiram na casa, e a notícia de que tinham morrido todos os familiares, só aquelas criancinhas sobraram. Então, o que foi feito? Bashar al-Assad está lá até hoje no poder. Não que eu acho que ele deveria ter sido deposto, mas acho que os países do Ocidente, através da ONU, deveriam ter feito mais para que aquela situação não acontecesse da forma como aconteceu. Agora nós temos aí a Ucrânia, que é um país relativamente pequeno, pois depois que a União Soviética se dissolveu, os armamentos de armas de destruição em massa foram todos retirados para a Rússia, né? Então ela não teria a menor condição de resistir à Rússia, mas a Europa e os Estados Unidos estão lá alimentando aquilo ali com armas e com recursos financeiros. O que acontece, gente, é que a Ucrânia tem recebido a cada período armamentos mais sofisticados e que causam maiores prejuízos às defesas russas e à ofensiva russa contra o seu país. E agora saiu a notícia, hoje eu vi no YouTube, que a Rússia lançou um armamento, um veículo intitulado pelo nome Thor. É um veículo sobre esteiras, não é com pneus, não é com rodas, ele se assemelha a sua aparência é um tanque de guerra, mas ele não é necessariamente um tanque, é muito mais do que isso.
é um veículo moderno, sofisticado, com mísseis de ataque, com mísseis para detectar outros mísseis que tenham sido disparados contra o território russo. Tem capacidade de uma precisão, extremamente precisão de 50 centímetros de erro, para detectar um drone que está sendo muito usado pela Ucrânia, e a Rússia também está sendo abastecida por drone do Irã, né? Então, o que acontece? Poderá chegar um momento em que o Putin, que de bobo não tem nada, queira dar um basta nisso. O que vai acontecer? Ele pode usar uma arma de destruição em massa de médio porte, uma arma química ou bacteriológica, por exemplo, que as pessoas, quando se fala em armas de destruição em massa, a pessoa só pensa em bomba nuclear. Gente, existem armas químicas, armas bacteriológicas e até virológicas, que se não são piores, são iguais a uma detonação de uma ogiva nuclear. A ogiva nuclear queima tudo na hora e depois deixa a radioatividade. Uma arma bacteriológica vai difundindo, aquilo se espalha pela corrente de vento, vai além das fronteiras do país onde ela foi detonada, onde ela foi lançada. Então, nada de bom tem ali. Nada de bom tem ali. E nós precisamos, como servos de Deus, estar orando para que o Senhor Yeshua, o Rei dos Reis, aquele que guerreia acima de todos os reis da terra, ele não é mais o cordeiro, ele agora é o guerreiro valente que se assenta sobre o cavalo branco, cavalga com a espada na mão, uma espada aguda na mão, usando as figuras bíblicas, que é como eu acabei de fazer. Ele é o maior de todos os guerreiros, ainda que se juntassem todos os reis da terra. É a ele que nós precisamos clamar, gente. Porque eu fico preocupado com a Ucrânia. Agora houve esse ataque, essa represa aí, que era usado inclusive para esfriar os reatores de uma usina nuclear. E a gente vai vendo que a coisa está cada vez ficando pior. E é claro, isso está ficando pior para a Ucrânia. Daqui a pouco isso vai chegar na capital, a Kiev, daqui a pouco. E o que pode acontecer? Aonde isso pode chegar? Porque o Putin está vendo o Reino Unido, Austrália, me parece que Polônia, Estados Unidos, mas majoritariamente Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos enviando armamentos para a Ucrânia. Até coisas que não são divulgadas na imprensa. Mas quem já é vivido sabe que muito mais está sendo feito em prol da Ucrânia. E o Putin não está recebendo, por enquanto, apoio bélico de ninguém que se saiba. Mas ele, uma coisa que particularmente me preocupa, é ele estar gastando do armamento que faz dele a superpotência que põe um equilíbrio nessa balança, né, de poderes da Europa, da Rússia, do antigo leste europeu, com o oeste da Europa e com os Estados Unidos, está expondo o seu armamento. Está tendo que mostrar, e isso envolve gastos financeiros muito grandes. Poderá chegar um momento, porque o Putin está vendo, a Ucrânia mesmo está sendo beneficiada, porque ele está guerreando abertamente contra a Ucrânia, mas de fato ele está em guerra contra o Ocidente, porque está todo mundo ajudando a Ucrânia. E pode ser que chegue a hora que ele diga, tá bom, vamos parar com a brincadeira por aqui, e use lá uma arma que cause uma tremenda destruição na Ucrânia. A gente já tem visto as filmagens aí, né? As pessoas mais pobres, as camadas mais pobres da sociedade ucraniana precisando fugir, precisando buscar asilo político em outros países da Europa. Mas coisa muito pior pode acontecer, irmãos. E nós, às vezes, ficamos aqui falando no nosso trabalho, de pregar a palavra de Deus, de falar ao pecador, de falar aos crentes. Precisamos nos lembrar que nós temos o dever de interceder por situações como essa.
né? Eu me lembrei agora que Paulo planejava, eu não sei se foi na sua primeira viagem, aliás, no último vídeo eu cometi um errozinho, mais um, né? Falei que aquilo se dava eu acho que era a segunda viagem ou a terceira viagem, acho que era a segunda viagem de Paulo, viagem missionária. Foi os textos em que eu preguei ali, Atos, se eu não me engano, capítulo 16, né? E ele tem uma visão de um homem, um macedônio, que clama a ele, passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo entendeu que o Espírito de Deus estava dirigindo ele para aquele lugar. E eu creio que nós precisamos entender que o Senhor espera que o seu povo não é clamar pela salvação da Ucrânia, não é clamar pela salvação da Rússia, que você faz papel de crente bobo, de crente bocó. E nós não somos bocó, né? Nós sabemos que isso aí não existe. Deus tem seus eleitos na Ucrânia, Deus tem muitos eleitos na Rússia, como tem na China, mas ele não vai salvar o país. Ele vai salvar o seu povo, né? Isso foi o que o anjo disse na anunciação da vinda do Mashiach e quando ele nasceu também. Que o seu nome seria Yeshua, que é Deus é salvação, né? E que ele salvaria o seu povo, não salvaria a humanidade. Então fica aqui essa palavra aos irmãos, que nós possamos estar intercedendo para que o Senhor Yeshua haja com o espírito de apaziguamento, para que haja uma solução para pôr fim a esse conflito e que ele não continue se acirrando cada vez mais, porque está preocupante, está muito preocupante. Que Deus abençoe os irmãos.